Pai, nós te louvamos mais uma vez, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, em nossas vidas. Nós te agradecemos por quem o Senhor é, pela tua fidelidade, pelo teu infinito amor sobre as nossas vidas, pelo teu Espírito Santo habitar em nós, habitar, Pai, ao Senhor na nossa família, na nossa casa, nos conduzir, nos iluminar, por ser o Senhor o nosso sustento, por ter sempre provido e nada deixado faltar nas nossas vidas até hoje, Pai. Que o Senhor continue iluminando, guiando os nossos pensamentos, que o Senhor continue nos fortalecendo, principalmente, Pai, nesse tempo agora, Pai, nesse tempo, ó Senhor, de tanta dificuldade dessa pandemia, Pai, tudo tem acontecido, Pai, ó Senhor, no nosso país, em tantos outros países, Pai, lá nos Estados Unidos, Pai, ó Senhor, com o Anderson, com a Inês, com a Gabriela, com a Giovana, que o Senhor os proteja naquele lugar, que o Senhor seja com eles, que o Senhor os sustente. A crente. A crente, Dona Maria crente. Pai, nós te louvamos mais uma vez, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, em nossas vidas. Nós te agradecemos por quem o Senhor é, pela tua fidelidade, pelo teu infinito amor sobre as nossas vidas, pelo teu Espírito Santo habitar em nós, habitar, Pai, ao Senhor na nossa família, na nossa casa, nos conduzir, nos iluminar, por ser o Senhor o nosso sustento, por ter sempre provido e nada deixado faltar nas nossas vidas até hoje, Pai. Que o Senhor continue iluminando, guiando os nossos pensamentos, que o Senhor continue nos fortalecendo, principalmente, Pai, nesse tempo agora, Pai, nesse tempo, ó Senhor, de tanta dificuldade dessa pandemia, Pai, tudo tem acontecido, Pai, ó Senhor, no nosso país, em tantos outros países, Pai, lá nos Estados Unidos, Pai, ó Senhor, com o Anderson, com a Inês, com a Gabriela, com a Giovana, que o Senhor os proteja naquele lugar, que o Senhor seja com eles, que o Senhor os sustente, que o Senhor os livre de todo mal, que nenhum mal os alcance, Pai, no nome de Jesus. Nós oramos também pelo André, pela Nana, pela Laurinha, Pai, em nome de Jesus, pela Natália, que o Senhor os abençoe lá também, Pai, ó Senhor, que em nome de Jesus, Pai, essa pandemia seja estabilizada, Pai, em todos os países, em todos os povos, e que nenhum mal os aconteça, Senhor, que o Senhor guarde os nossos, mas também, Pai, a tua igreja, que o Senhor livre cada um de todo mal, Pai. Oro também pelos nossos familiares aqui, a minha sogra, meus pais, meus irmãos, meus cunhados, meus sobrinhos. Que o Senhor os guarde também, os livre de todo mal. Que o Senhor esteja com eles, fortalecendo nesse tempo, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor traga provisão, os recursos, Pai. Ó Senhor, o Senhor é o nosso sustento. Que o Senhor não deixe de nos faltar nada, Pai. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, Pai, esse tempo que estamos agora, Pai, pois queremos simplesmente te adorar, Pai, declarar o nosso amor, Pai, e a nossa total dependência em Ti. Por isso, guia as nossas mentes, guia os nossos corações, para que nós possamos absorver e aprender cada vez mais da Tua palavra, da Tua santa palavra, no nome de Jesus. Amém. E amém. Ela está aqui? Ah, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá, ó. Abra comigo então em João 1, verso 19. João 1, verso 19. João 1, verso 19. Qual a encarnação do verbo? Verso 19, lembra? Tá? Certo? João 1,19 diz assim: Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: Quem é você? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou Cristo. Diante disso, lhe perguntaram: Quem é você então? Você é Elias? Ele disse: Não sou. Então perguntaram: Quem é você então? Você é profeta? Ele respondeu: Não, não sou. Disseram-lhe então: Diga quem é você, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor.
como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus e perguntaram a João: então por que você batiza, se não é Cristo? Nem Elias, nem o profeta. João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias da sua sandália. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer dos céus como a pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunha de que ele é o Filho de Deus. Amém? A mensagem começa aqui no verso 19, e logo no primeiro versículo é o título dessa mensagem: quem é você? A gente, na nossa vida, a gente sempre vai ser questionado pelas pessoas em todos os lugares que a gente for. Quando vocês chegam na escola, por exemplo, e conhecem os novos amigos, quando a gente vai começar um novo trabalho, quando a gente vai para algum lugar, as pessoas sempre querem saber quem é você. Elas querem saber de onde você vem, o que você faz, e principalmente porque elas querem saber o que você pode oferecer para elas e o que você tem feito. E assim também nós vemos na história de João Batista. João Batista, essa história começa logo depois, lembra que a gente estudou semana passada? A gente estudou do quê? O que o João 1 começa falando? Sobre o Verbo de Deus, né? E aí, um pouquinho antes, a gente chegou a ouvir isso na semana passada, no verso 15, falando de João, que dava testemunho a respeito dele. O apóstolo João, quando ele escreveu essa carta, esse evangelho, ele é diferente dos outros evangelhos. Porque nos outros evangelhos, lembra? Todo mundo se apresentava. João não. João já começa a falar de quem? De Deus. Que Deus se fez carne. O Verbo se fez carne. A palavra é Deus. Lembra disso? E aí ele começa a falar de Jesus. Então agora ele começa uma segunda parte apresentando um homem que dava testemunha desse Verbo. O que é essa testemunha nesse momento? A testemunha nesse momento não é a testemunha simplesmente de que ele ouviu falar ou estava junto, né? Não, é aquele que viu os acontecimentos, viu os feitos. E João Batista viu esse feito. Ele viu o unigênito do Pai, no verso 18, né? Que o unigênito do Pai, ele estava junto do Pai e ele se revelou a João Batista. E aí, a pergunta que vem aqui é de quem? Dos sacerdotes da época. Os sacerdotes chegam para ele e vêm questionar: quem é você? Porque eles querem saber quem é João Batista. E para a gente entender um pouco da história de João Batista, a gente precisa entender porque o apóstolo João, ele já começa a falar aqui desse questionamento dos sacerdotes. Mas a gente precisa entender um pouquinho da história de João Batista, que está lá nos sinóticos. O que é os sinóticos? O papai vai explicar para vocês. Lembra de 4 evangelhos? Lembra de 4 evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas são sinóticos porque eles são parecidos, intercalados, eles são quase iguais. Entendeu? Os textos meio... praticamente uma réplica. João já é um texto diferente. A forma do texto é diferente.
Mateus apresenta quem? Deus Rei, Jesus Cristo como Rei, certo? Marcos apresenta Jesus Cristo como servo, certo? Lucas apresenta Jesus Cristo como homem. João apresenta Jesus Cristo como Deus, o Verbo encarnado, certo? E aí, nos sinóticos, nos 3 primeiros evangelhos, eles mostram melhor, detalhadamente, quem é o João Batista, da onde vem. João Batista nada mais é do que primo de Jesus. Ele é filho de quem? Da prima da Maria, da Isabel, que é prima de Maria, e ela é casada com um sacerdote chamado Zacarias. Zacarias tem uma revelação de Deus quando ele estava no serviço ali. Isso mesmo. Ele estava no serviço do templo. No seu serviço no templo, ele recebe, né, a presença de um anjo que fala com ele. E esse anjo fala que ele vai ser pai. Eles já eram mais idosos e ele ia ser pai. E esse filho seria o precursor, né, aquele que viria adiante para anunciar a vinda do nosso Senhor e Salvador. O nome dele seria João. Zacarias, na hora, meio que duvida, e por causa da sua dúvida ele fica mudo. Então ele não pode falar até que ele nasce. João nasce, já na gravidez, quando ela se encontra, Maria e Isabel, João dentro do ventre se agita e fica emocionado e feliz. Isso mostra na ciência e prova, tanto que existem estudos da ciência, que o bebê logo no ventre ele já tem sentimentos, já tem emoções. Então o bebê dentro da barriga, ele é um ser vivo, é uma pessoa. Ele não é uma pessoa, não é só um embrião, mas ele é um ser vivo. Aos 6 meses ele já consegue ver, ele dá risada. Exatamente. Isso aí, exatamente. Então, esse é o bebê, certo? Legal. E aí... Hã? Lembrou de você que você soluçava? Você lembrou quando você estava dentro da barriga que você soluçava? Ah, a mãe te contou. Então tá bom. Então, o que a gente aprende com tudo isso? A gente vê como João foi crescendo. E a história diz que João, ele logo cedo, ele foi enviado para onde? Para o deserto. João era filho do sacerdote. Ele poderia ter aprendido no Sinédrio, poderia ter aprendido com os saduceus, com os fariseus, ter grande estudo, grande conhecimento, mas ele foi para o deserto. Porque no deserto existe uma história de que alguns sacerdotes abandonaram, na verdade, né, o templo, os exercícios do templo, porque eles já não acreditavam na forma como era conduzido, por causa justamente do mal que tinha entrado no homem. Então, João Batista vai para o deserto e ele cresce no deserto, se desenvolve no deserto. Esse é João Batista. E aí, a história começa a falar, né, aqui no verso 20, fala assim: e ele confessou e não negou, confessou, eu não sou Cristo. A primeira pergunta que fazem para ele: quem é você? Ele poderia falar: eu sou X, eu faço isso, eu vim para o deserto, eu sou filho do sacerdote Zacarias, eu vivo assim, eu vivo assado, eu visto roupa de saco, eu sou diferente, eu como gafanhoto, como mel, tal. Seria: o meu nome não te interessa, tchau. Não, ou não. Tem pessoas que vivem falando de si mesmo, gostam de falar. Mas a primeira coisa que ele fala é o quê? Eu não sou o Cristo. Porque a gente gosta de se exaltar e se colocar principalmente numa posição de que não é nossa. Melhor do que os outros, de honra, e principalmente numa condição de Deus às vezes. Porque a gente às vezes sabe um pouco de Deus, conhece um pouco de Deus, ou fala de Deus, a gente acha que está no lugar de Deus. E João Batista, ele já se coloca aqui e se apresenta que ele não é o Cristo. E aí continuam aqui interrogá-lo, né? Diante disso lhe perguntam: quem é você então? Então ele responde mais uma vez:
né? Aí perguntam, você é Elias? Ele responde, não, não sou. Então, o que chama a atenção de João Batista é que ele era sempre direto, ele não ficava enrolando, ele era uma pessoa verdadeira, ele não ficava, né, tal, dava né, cheio de conversinha, cheio de papinho, de linguiça, tal, não, ele era direto e objetivo. E aí ele diz, não, não sou. Então perguntaram, você é profeta? Ele respondeu, não, não sou. Então disseram-lhe então, diga quem você é, para que podemos dar uma resposta àquele que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu no verso 23, eu sou a voz que clama no deserto, endireitem o caminho do Senhor. O que ele está declarando aqui? O que ele está dizendo? Ele está dizendo, lembra lá da profecia do profeta Isaías, que dizia que viria a voz que clama do deserto? Aí ele continua, endireitem o caminho do Senhor. Aqui ele não fala, mas lá em Malaquias, o último dos profetas, por que aqui ele não diz? Porque como ele era um profeta maior, o mais importante era ele falar do profeta Isaías. O profeta Malaquias fala que viria alguém como se fosse Elias. Então, por isso que ele se veste com roupa de saco, ele vai para o deserto. Por isso que ele tem todas essas condições. Porque o profeta Elias, que é talvez no Antigo Testamento o segundo maior profeta, só perde para Moisés. Esse profeta, ele vivia onde? No deserto. Ele comia do quê? Ele se alimentava do quê? De gafanhotos, de mel, certo? E ele vestia o quê? Roupa de saco. Exatamente como João Batista. E João Batista, ele assemelha Elias. E quando ele fala isso, automaticamente os conhecedores, como eles eram sacerdotes, fariseus, eles tinham esse entendimento e sabe, opa, peraí, ele está falando aquilo que está lá no texto de Isaías. Então para eles era muito óbvio isso. Então ele diz, endireitem o caminho do Senhor. E o que Malaquias fala? Desse precursor que viria como Elias, que anunciaria a vida do Cristo, do nosso Senhor. E aí no verso 24, ora, os que havia sido enviado eram dos grupos dos, então aqui fala, que eram os fariseus. E eram aqueles, os fariseus era a escola daqueles que serviam no templo, mas acreditavam na ressurreição, né? Acreditavam, né, no poder da ressurreição do homem. E aí no verso 25 ele fala, e perguntaram a João, mais uma vez, então por que você batiza se não é Cristo? Porque como João tinha ido para o deserto e ele batizava, começaram a questioná-lo, porque quem foi que te instituiu? Por que você faz essas coisas? Por que você batiza? Por se você não é o Cristo? Nem Elias, nem o profeta. Porque eles fizeram essas três perguntas e ele disse que nenhuma delas ele era. Então por que você faz isso? Mais uma vez, o que chama a atenção de João Batista, e para a gente entender o panorama, o que acontece? João vai para o deserto. Lembra que eu falei que João era filho do sacerdote, ele podia estudar lá no templo, lá em Jerusalém, ser banhado de vários privilégios. Ele escolhe ir para o deserto. E é engraçado que é uma voz que clama no deserto. Por que isso chama a atenção? Os fariseus vão atrás deles, querem ouvir o que ele está fazendo e as coisas que ele está fazendo. João Batista chama tanta atenção, sendo que ele está num lugar tão distante. Isso significa que as pessoas não iam atrás dele pelo privilégio que ele dava, mas iam atrás dele por quê? Ele tinha algo para falar, o que ele falava era algo de impacto. O conteúdo que ele trazia era algo que mexia com as pessoas. E qual que era aquilo que ele fazia? O que ele fazia no deserto? Ele pregava o arrependimento. Ele pregava o arrependimento, a mudança de hábito das pessoas. Então, João Batista ele está pregando no deserto. Diferente do que muitos fazem, que gostam de pregar em grandes templos, em lugares onde tem muita gente.
O que acontece com João Batista e o que mostra pra gente é que, independente de onde a gente vá pregar, se a gente sempre fizer a vontade de Deus e estiver obedecendo à vontade de Deus e principalmente pregar a verdade, assim como João Batista, pregar o arrependimento, né? E que Jesus é aquele que traria a salvação, que a gente vai entender mais um pouquinho para frente, daqui a pouco, né? Quando no anúncio, no evangelho de João Batista, quando a gente faz isso, a gente não precisa ir até as pessoas vêm até nós, porque não é aquilo que a gente faz, mas é a mensagem que a gente fala. É por meio da mensagem que a gente fala. E quem faz por meio da mensagem que a gente fala? O Espírito Santo. Porque a palavra é Deus. Lembra que a gente aprendeu no início? Se a palavra é Deus, a palavra que a gente falar, sendo ela da Bíblia, da vontade de Deus, automaticamente não será nós que falaremos, mas a palavra, a vontade de Deus. Amém? E aí ele continua aqui. Quando perguntam para ele, por que você batiza? Se você não é o Cristo, se você não é Elias, se você não é o profeta. Aí no verso 26 ele fala assim, João responde, eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim. Lembra que ele está anunciando a vinda de alguém maior que ele? Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Outra coisa que mostra de João Batista é que ele sabe o lugar dele e ele sabe quem ele é. João Batista é, na verdade, o maior chamado, tanto que ele é conhecido na Bíblia, nos sinóticos, ele é conhecido que, nascidos de homem e de mulher, ele é o maior dos homens. Para anunciar a vinda de Cristo, o precursor que anuncia a vinda de Cristo e a verdade. E ele prega a verdade, não temendo governantes, não temendo ninguém, e independente do lugar que seja, mesmo que tenha que ser aonde? No deserto. Mesmo que tenha que ser um lugar mais difícil, ele não teme pregar a verdade. Tanto que Herodes, que era o rei de Israel naquele momento, o governante de Israel naquele momento, ele acusa Herodes e fala para Herodes para largar da sua esposa, que na verdade não era sua esposa, porque ele tinha traído quem? O irmão dele. E ele não teme falar para um governante, mesmo que ele pudesse ser morto. Ele fala a verdade. Esse é o João Batista. E aí ele fala, aquele que vem depois de mim, eu não sou digno de desamarrar as correias da sandália. Quem desamarrava as correias da sandália naquela época era o quê? Os escravos, os servos dos seus senhores. Para você ter uma ideia, judeu não era escravo de judeu. Então, ainda mais, um judeu querer tirar as sandálias. E João Batista estava se comparando ao pior dos servos. Nem isso eu sou digno de fazer. De tamanho autoridade e poder que é esse que vem depois de mim. Ele está apresentando Deus e está se humilhando, mostrando a sua condição de pequenez. Aquilo que a gente tem que entender, que se não fosse Ele, quem seria a gente? Se não fosse Jesus, o que seria a gente? Né? Entender como a gente depende dele, como a gente é tão pequenininho perto dele. E aí ele começa a falar, então, ele começa a dizer de forma diferente, porque até aqui ele está falando sobre ele. Ele está falando que ele não é, mas o que ele faz, ele só faz por quê? Porque ele foi enviado para isso, ele só faz porque ele é o precursor, que ele está anunciando, ele é uma voz que clama no deserto, mas agora então ele começa a falar desse que vem depois dele. Ele começa a confirmar. Então ele fala, no verso 29, no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em direção, João disse, eis
o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que ele fala o Cordeiro de Deus? Porque para os judeus, a gente vai aprender no domingo, porque a gente vai falar de Levítico. Lembra que a gente aprendeu um pouco lá de Êxodo, do Cordeiro da Páscoa, lembra? Então o que acontece com o Cordeiro da Páscoa? O Cordeiro da Páscoa não era para remissão dos pecados? Sim. Não era para libertar o povo? Lá em Levítico a gente vai aprender que cada pecado do povo eles tinham que apresentar um sacrifício. E o maior do sacrifício era justamente, um dos sacrifícios era o cordeiro. Certo? E aí, o que ele fala aqui? Que eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado, que livra todo mundo de todo pecado. Certo? Então ele fala, esse Jesus que está vindo aí é o Cordeiro de Deus. Ele anuncia para todos eles. Este é aquele a respeito de quem eu falava, quando disse, depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Mas peraí, João Batista não nasceu primeiro que Jesus? João Batista não é 6 meses mais velho que Jesus? Como que João Batista é 6 vezes mais velho que Jesus e ele fala aqui que ele existia antes de mim? Porque lembra que a gente aprendeu no texto de João 1? Porque ele estava no princípio com Deus. Porque ele é Deus. Jesus, sendo Deus, ele se faz homem. Mas ele sempre existiu. Ele sempre estava junto com o Pai. Então, João Batista tem esse entendimento e essa revelação. E ele fala, esse é Jesus. É aquele que eu anunciei que vem depois de mim. Mas também ele estava antes de mim. Certo? E aí ele fala aqui, no verso 31. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. Ou seja, por causa da palavra que foi dada a ele, ele continuou fazendo, porque ele sabia que ele viria. Ele sabia que Jesus viria. E João, no verso 32, vem a grande resposta do que é exatamente aquilo que a gente viu lá no 15. Ele é o testemunho, dizendo, né? João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. E não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse, aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é Filho de Deus. O que João está falando aqui? Porque lá nos sinóticos, lá nos 3 primeiros evangelhos que a gente falou aqui, Mateus, Marcos e Lucas, João apresenta justamente o momento de batismo. João aqui, ele não vai dar esse exemplo de como Jesus foi batizado. Mas no texto de Mateus, Marcos e Lucas, é apresentado o batismo de Jesus. E no batismo de Jesus, a pomba, em forma de pomba, o Espírito Santo desce, e ali a manifestação do Deus Trino. Jesus sendo Filho, a pomba, o Espírito Santo desce, então uma voz ecoa dos céus e diz, este é o meu Filho amado, em quem me alegro, em quem me comprazo. Deus declara que este é o meu Filho, este é o meu Cordeiro, aquele que eu entrego para o mundo para salvar o mundo. Então, o que João está fazendo aqui? Ele está dando testemunha daquilo que ele ouviu, mas depois ele viu. Deus disse para ele que isso aconteceria e ele viria. Mas o que é mais importante a gente entender aqui? Que João Batista, ele batizava com o quê? Com água. Com água. O que é o batismo? O que é o batismo, para a gente entender? Lembra lá da Arca de Noé, que a gente aprendeu lá em Gênesis? Lembra disso? Você lembra de que o mundo estava, todo mundo fazendo coisa errada, tal, e aí Deus só encontrou quem? Noé como justo. Aí Deus fala assim para Noé, vou separar o quê?
2 animais, né, de cada espécie e os seus familiares para entrar na arca, e eu vou mandar chuva durante 40 dias e 40 noites. Isso mesmo. Quarentena, isso aí. E aí ele manda chuva durante 40 dias e 40 noites. Certo? E aí ele o quê? Destrói tudo que estava na terra. Certo? Todas as pessoas, tudo que estava errado, Deus elimina. Com água. Com água. Porque E aqueles que estão sobre a água são agora o quê? São os justos e aqueles que vão vir salvar, aqueles que vão recriar, aqueles que vão trazer um novo tempo para o mundo. Quando chove aqui muito, você vê, alaga, cai as árvores. Exatamente. Eu já Casas. Então, eu já ó, aprendi uma vez que tipo, se fosse uma passagem, que você tira esses pecados e vira uma pessoa justa. exatamente. Então o que acontece? Aqueles que estão debaixo da água, ó, aqui ó, aqueles que estão debaixo da água são os ímpios, certo? Sim. Então, quando a gente não está batizado ainda, a gente ainda está na impiedade, certo? Mas quando eu reconheço que eu preciso do batismo, eu reconheço, eu deixo o velho homem, a impiedade, embaixo da água e saio agora para fora da água como um homem justificado. Porém, a água, ela é só um exemplo, um símbolo, certo? Ela é um sacramento de Deus que Deus deixou como ordenança para as nossas vidas, mas isso é um símbolo para a gente dar testemunho de que agora eu creio nesse Senhor, certo? Eu me arrependo, então, eu me arrependo dos meus pecados, então eu deixo o velho homem para trás e agora eu sou uma nova criatura segundo a palavra de Deus, certo? Então agora o velho Felipe que comecei a fazer a coisa errada fica para trás. E o novo Felipe começa uma nova história em Eu não Deus. fui batizado. Calma. Eu Explicando. brinco de batizar ele na piscina. É, isso aí. Entendeu? Então isso é para vocês entenderem quando vocês tiverem a decisão de serem batizados. Certo? Entendeu? Não adianta só você ir lá E mergulhar. Você tem que se arrepender. Dele. Arrependas, porque é chegado o quê? O reino de Deus, certo? E aí, ele fala que Jesus, aquele que viria depois dele, que agora chegou, Jesus chegou, e quando Jesus chega, ele batiza com água? Não. Ele batiza com o quê? O Espírito Santo. Com o Espírito Santo de Deus. E quando ele batiza com o Espírito Santo, então agora a gente já não é mais aquela velha criatura, ou a gente não é mais só um cara que saiu das águas, mas agora a gente vem na autoridade, no poder, assim como João Batista, pregando a tempo e a fora de tempo. Porque a gente é morada. Porque agora a gente é morada do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Então, o batismo que Jesus promete é o batismo do Espírito Santo. Que agora a gente é fortalecido nele. A gente é sustentado por ele. E tudo que a gente falar agora vai ser conduzido por ele. Tudo que a gente disser, seja na nossa escola, com os amiguinhos, seja com os pais, seja quando vocês crescerem, trabalhar, quando vocês estiverem com os avós, com os tios, com os amigos, aonde vocês estiverem, vocês vão estar falando o quê? O Espírito. Porque agora vocês são conduzidos pelo Espírito. Certo? Esse é João Batista. Esse é o João Batista. Aquele que veio para anunciar a vida do Cordeiro. E João Batista continua o seu ministério aonde? No deserto. E ele, aqui, ele não está preocupado que agora viria alguém maior que ele e chamaria mais atenção que ele. Pelo contrário, ele está preocupado em anunciar esse que viria depois. Porque os homens de hoje em dia não são assim, eles se preocupam. Eles se preocupam com o quê? Com a atenção. Com a sua atenção. De ele estar no status. E o que a gente tem como lição e o que a gente pode aprender com João Batista? O que a gente pode aprender com João Batista? A primeira coisa que a gente tem que aprender com João Batista é o quê? Nós devemos ser guiados pelo
Espírito. João Batista obedecia sempre à vontade de Deus. Segunda coisa, nós não devemos estar preocupados com o status. Se Deus chamar e falar pra gente, vai pregar no deserto, vai pregar na praça, vai pregar na escola, vai pregar na rua, vai pregar pros avós, vai pregar pros seus primos, vai pregar aonde ele falar, eu não tenho que estar preocupado em estar num lugar de evidência. Posso pregar onde Deus mandar eu pregar. Certo? Sim ou não? Sim. E aí, o que é mais interessante, o que a gente tem que guardar sempre para nossas vidas, que é o que João Batista faz aqui. A nossa pregação tem que ser a pregação da verdade. A gente também tem que saber o que Certo. a gente é. Exatamente. A gente tem que saber quem a gente é. Porque João Batista sabe quem ele é. As pessoas não sabiam. Quem é você? Mas João Batista sabe quem ele é. Sabe quem a gente é? Não. Filho de Deus. Por causa de quem? Por causa do Cordeiro de Jesus Cristo. Por causa do sacrifício de Cristo, a gente é filho também de Deus. E se a gente é filho, independente de onde eu pregar, independente do que acontecer na minha vida, independente se eu tenho dinheiro hoje, se eu não tenho dinheiro hoje, independente do que acontecer, eu sei quem é o meu Pai. E eu sei que nada vai me faltar. Certo? Porque Deus vai sempre nos guardar, nos proteger para o propósito que Ele nos chamou. Sim ou não? Sim. Certo? Então, João Batista sabia quem ele é. Ele sabe quem ele é. Mas o melhor, ele fala o tempo todo desse que virá depois dele. Ou seja, o que a gente tem que guardar pra gente é que nós fomos chamados para testemunhar, dar testemunho. João Batista, o que ele fala aqui? Que ele é o testemunho, não é? Ele testemunhou. Nós fomos chamados para dar testemunho de quem? Cristo. De Cristo. Mas para dar testemunho de Cristo, só tem um jeito. Por que João Batista dá testemunho de Cristo? Porque ele sabia também, ele sabia quem ele era, mas agora ele sabe quem é quem? Cristo. E a única forma de eu dar testemunho de Cristo é se eu souber quem é Cristo. Não adianta eu querer dar testemunho de alguém que eu não conheço. Não adianta eu ser testemunha porque eu tenho que ver, eu tenho que sentir. Certo? Sim ou não? Para eu dar testemunho, para eu ser testemunho ocular, eu tenho que ter visto. Então, o que a gente precisa entender é que a gente precisa ter intimidade com Cristo. Eu só posso falar quem é a minha esposa, eu só posso falar da mamãe, eu só posso falar como ela é, como linda ela é, quantos bolos bonitos ela faz, maravilhosos, que comida deliciosa que ela faz, e etc. Quando ela fica nervosa, mesmo nervosinha, como bonita ela é. Eu só posso dizer tudo isso porque o quê? Conhece ela. Porque eu conheço a mamãe, sim ou não? Uhum. Mas se eu não conhecesse a mamãe, tudo que eu ia falar ia ser o quê? Da boca para fora, não ia ser a verdade, sim ou não? Assim também é com Deus, é com Cristo. Se a gente não estudar a palavra, por isso que o papai sempre fala, lê a Bíblia, lembra? Acorda todo dia, lê um texto, lê um versículo, lê um capítulo. Eu conheço bem, né? Você que quando você fica nervoso é quando uma coisa não dá certo. Não dá certo. Então você já me conhece, né? Hã? Sim ou não? Você já me conhece, né? Então, o que é importante? A gente ter essa intimidade também com a palavra de Deus. Também em oração, ter intimidade com Cristo, certo? Porque essa intimidade vai fazer com que a gente dê testemunho para Ele quando a gente sair daqui. Quando vocês forem jogar, brincar aqui fora no quintal, quando vocês forem na escola, quando vocês forem na casa do Dudu e do Davi, com seus amigos, não é? Você não fala muito bem do Dudu? Você não conhece o Dudu? Sim ou não? Esse conhecimento tem que ser assim com Cristo também. A gente tem que ter essa intimidade com Cristo também. Como a gente vai poder defender e falar dele se a gente não tem essa intimidade? Amém? E esse era João Batista. Ele conhecia também não só quem ele era, mas principalmente quem era Cristo. Amém? Por isso a gente sempre deve procurar estar na vontade de Deus, saber quem a gente é, mas principalmente
conhecer a Cristo e falar de Cristo. Conhecer sua Amém?